Começando, Band Podcast, sempre recebendo grandes entrevistados e hoje recebendo o secretário de Mobilidade Urbana, Malik Doubles. Eu vou chamar de Malik Doubles porque ele é o mais conhecido, arquiteto urbanista, empresário de Lages, tem uma grande trajetória no setor privado e agora está na gestão pública. E que desafio, senhoras e senhores! Falando nisso, ele já é de casa, né? Inclusive o estúdio Band FM, meus amigos, está assinado por ele, o mestre, grande Malik Doubles, bem-vindo. Oi, Iago, é muito bom estar contigo aqui, nesse local, né, tão agradável também, com uma equipe tão bacana que é a equipe da Band FM. Eu estou muito feliz de vir aqui conversar contigo e, como eu disse antes da gente começar a conversa, bateu até uma nostalgia dos velhos tempos, de tudo aquilo que nós fizemos juntos também no rádio, né, na comunicação, de ideias que foram construídas, de conceitos importantes que ajudaram a comunicar, a transmitir informações importantes para a comunidade, trabalho que vocês vêm fazendo muito bem feito, e para mim é uma honra estar aqui conversando contigo. E sabe o que é um negócio curioso aqui, Malik, para quem nos assiste? É que quando você vai fazer um apartamento, por exemplo, você tem todo um desenho. Agora, cara, fazer um estúdio de rádio, eu acho que foi um grande desafio para você, né? Esse foi o primeiro projeto de estúdio de rádio que eu fiz, né? O estúdio da Band aqui, então, com um resultado muito legal. Nós tivemos grandes parceiros e importantes com muita experiência em rádio também, que nos auxiliaram a dizer assim, olha, a gente quer alguma coisa nesse sentido. Mas a profissão do arquiteto é justamente essa, entender as necessidades das pessoas e transformar os espaços para adequar aquele uso. Então, funcionalidade, estética, a questão do marketing, do conforto, né? Aqui o conforto acústico importa muito, né? Então a questão acústica, de iluminação, então tudo isso foi estudado com muito critério e a gente tem esse perfil, né? Sempre tive na minha empresa e continuo tendo na iniciativa, no poder público, então tanto na iniciativa privada como no poder público, uma visão técnica, uma visão criteriosa sobre as coisas, mas também uma visão muito humana, porque a gente precisa ter um olhar para quem usa aquele espaço. Então eu sou suspeito para falar, né, Iago, mas esse estúdio aqui é uma obra que realmente é muito significativa, um resultado tecnicamente muito bom, mas muito agradável. As pessoas adoram vir aqui, né? Eu imagino que vocês têm essa sensação de ter um espaço de trabalho que também contempla todas as funcionalidades, né? E aí muito inovador para a época, né? Quando fizemos esse projeto, quando foi inaugurado? Tu lembra? 2018? 18? Se eu não me engano foi 18. Foi por aí, né? É muito inovador, nossa, toda a questão de design, de estética, a própria localização do estúdio, né? Então tá muito bem situado em Lages, né? Muito bem planejado, muito bem executado também. Então, de fato, é um projeto que a gente tem um carinho muito grande. E Malik, bem, eu já quero ir pro assunto gestão, mas antes, é que esse estúdio, gente, todo mundo que chega aqui se apaixona, porque ele é muito disruptivo, não é? E aqui tem um pé direito alto, que ele quebra todos os paradigmas de acústica, por exemplo. E eu disse, gente, como é que o Malik conseguiu planejar esse negócio? Né? Teve inclusive a parceria de Ricardo Córdova, fica aqui o nosso registro, um querido, nosso parceiro de comunicação. Então vocês foram quebrando vários paradigmas nesse estúdio. Todo mundo que chega aqui diz assim, gente, isso aqui parece um estúdio de TV, é um negócio gigante. Então, realmente, é uma evolução pra gente, assim, que até hoje perdura. E você falou, Iago, uma coisa interessante, né? Pé direito duplo, mais alto, estúdio. Não dá para fazer estúdio ali. Eu gosto de desafio, Iago. Eu gosto desse tipo de coisa. E você citou o parceiro Ricardo Córdova, mas também tinha Caco Martins, Rodrigão, um monte de gente envolvida nesse processo aí, um monte de gente que fez a coisa acontecer aqui, que tinha essa visão e aceitou também esse desafio. Mas arquitetonicamente falando, é como você falou, é disruptivo, mas as pessoas têm medo, né? Elas têm medo de tentar algo novo, de fracassar, e aí não se permitem muitas vezes inovar, né? E aqui nós temos o exemplo, né? A prova de que é possível inovar com bom gosto, mas com muita qualidade técnica. Mas eu confesso que eu também fiquei com medo umas horas ali. Confesso que eu também fiquei meio assustado. Digo, será que vai dar boa acústica com tanto vidro, né? Com tanto direito vidro, tão alto? É um aquário. Nós temos, dá o quê? 360 graus de vidro, né? Mais ou menos? Não, dá aqui. A gente tem 4 faces aqui, né? Só uma parede só. Uma parede vidro, só. Né? Gente, uma inovação que realmente todo mundo que passa por aqui fica apaixonado pelo estúdio Number One, grande projeto. A gente que saiu, inclusive, lá do prédio da Cutia, veio para cá num espaço gigante. Agora, Malik Doubles,
falando em inovação, falando em quebra de paradigmas, sair do setor privado para público, meu amigo, é diferente, né? É bem diferente, Thiago. Tem vários desafios e a gente sempre imagina, né? Quem tá de fora tem uma visão, imagina. Eu sempre estive na iniciativa privada, então, por muitas vezes, inclusive na rádio, fui crítico de alguns assuntos e eu posso afirmar hoje que, estando dentro do poder público, as coisas são muito diferentes do que eu imaginava. Muito diferentes, muito mais complexas, muito mais difíceis em alguns aspectos, desafiadoras, mas também com recompensas e também com uma experiência que é muito diferente, porque o impacto que você causa ao fazer uma ação positiva é muito grande. Quando você está na iniciativa privada, às vezes, a menos que você seja um gigante do empresário que bolou algo muito impactante no mundo, que não era o meu caso, apesar de ser um bom arquiteto e me considerar um bom arquiteto e urbanista, um empresário, né, honesto, sempre me preocupei com as coisas das formas corretas, mas no poder público, uma coisa que você acerta, um benefício que tu faz impacta em toda uma população que usufrui ou de um espaço público ou da mobilidade, né? Até porque hoje a Secretaria do Planejamento Urbano, a qual eu estou à frente nesse momento na gestão da prefeita Carmen Zanotto, ela hoje é responsável por organizar muitas coisas dentro da nossa cidade. E, de fato, muitas coisas que não eram pensadas, que não foram pensadas. E não estou falando no sentido de responsabilizar e nem de colocar culpa em ninguém. É porque houveram muitos avanços na nossa cidade, mas nem tudo pôde ter um olhar como nós estamos conseguindo ter hoje com uma equipe muito qualificada. E eu acredito que a pergunta fundamental é os desafios mesmo, os desafios. Qual é o desafio de Lages? Porque, querendo ou não, Malik, nós somos o maior território do estado, né? Um dos maiores aí. Cara, como gerir tudo isso? Porque quando a gente fala do centro, ok. Porque o que a gente vê historicamente? Os centros das cidades, elas foram desenvolvendo de acordo com a história da cidade. Então, naquele tempo você usava cavalo, por exemplo. Agora a gente tem carro, ônibus, caminhão e carreta e tudo. Então a gente entendeu que os centros, Blumenau sofre com uns problemas assim, Joinville tem esses problemas de mobilidade. E aí a questão é, quais são os principais desafios urbanos hoje? Muito inteligente a tua pergunta e não tem como falar dessa pauta sem voltar um pouquinho na história. Sem observar um pouquinho que, de forma geral, cada cidade ela iniciou com uma ocupação que tinha uma intenção. A nossa cidade, que já tem lá os seus 200 e tantos anos, ela iniciou com uma ocupação com uma intenção, que era dos tropeiros, que era de ter um ponto importante, vamos dizer, de logística, a parte do transporte do gado, das tropas, né, que vinham do Rio Grande do Sul, até o mercado em Sorocaba. Então a gente tem uma ocupação com uma intenção. Mas de um território, Iago, muito interessante, que os portugueses, né, e os que vieram primeiro ocuparam esse território de grandes propriedades, é o maior município em extensão territorial de Santa Catarina, de fato, é o maior, com mais de 2.500 quilômetros quadrados, é uma extensão muito grande mesmo, e esse nosso território, ele foi ocupado numa posição um pouco mais alta. Então a primeira ocupação da cidade, que é o centro, ele fica numa posição estratégica, privilegiada, mas que também traz os seus desafios. E como a cidade é muito antiga, ela carrega esses desafios, por exemplo, das galerias de drenagem do centro da cidade, das ruas, que muitas vezes não são tão organizadas como a gente tem, né, em cidades mais modernas e mais recentes, com às vezes a largura suficiente, com o traçado e a geometria que a gente espera numa cidade mais moderna. Então a gente carrega toda essa herança, mas carrega uma herança muito rica de patrimônio, de história, de valores que nós precisamos considerar também. Como a nossa cidade é muito antiga, ela também tem um problema no aspecto ambiental, porque hoje a gente ouve muito falar, Iago, na questão dos alagamentos, de enchentes, as mudanças climáticas, o aumento do volume de chuva, e de fato isso procede, existe esse aumento, né, dessa variação
amplitude térmica, incidência de chuvas irregulares. Isso de fato se comprova cientificamente. Mas nós não vamos conseguir resolver os problemas da nossa cidade que foram ocasionados por aquela ocupação no passado. Vou dar um exemplo para você. Em algum momento da nossa cidade, entenderam por criar um bairro chamado Habitação e a ocupação de uma área chamada Várzea. Como o próprio nome já diz, o bairro Várzea é uma várzea, ou seja, é uma área que alaga. É uma área que sempre estará sujeita a essas enchentes. Ah, já não tem um contexto histórico. Um contexto histórico, ambiental que não se muda. Ah, mas se a gente tirar e botar uma galeria, não vai mudar. Porque você é uma questão de relevo, de topografia. É baixo, é na foz do rio, no encontro do Cará com o Caveiras. Você não muda esse contexto. Ah, mas uma obra pública que amenize não vai resolver. As margens da Cará não eram respeitados na época os 30 metros, como a gente tem hoje no Código Florestal ou nas leis vigentes, de recuo, de afastamento do rio. Então você não tem a mata ciliar, não tem a mata nativa que preserva e que garante que essas cheias e que esses volumes de água sejam absorvidos. O que a gente tem? Terminou aqui, ó, a gente tá vendo aqui do estúdio, né? Terminou ali o leito do rio, você já tem o guarda-reio, já tem pavimento. Então isso não foi respeitado, porque no passado não se tinha ou o conhecimento, não se olhava dessa forma, e não é culpa, tá de acordo com o conhecimento da época. Como você falou, na época se abria uma rua de chão, não se preocupava com drenagem, diferente de um asfalto que impermeabiliza. Então, eu posso te afirmar, Iago, que o desafio, é a pergunta que você fez, ele é gigante, porque a gente concilia momentos diferentes da história de Lages, visões ambientais diferentes, visões territoriais diferentes, e nós temos uma herança histórica de bairros que foram construídos sem infraestrutura. Isso foi muito grave, Iago, o que aconteceu com a nossa cidade. Então eu posso citar Santa Catarina, posso citar Santa Helena, mas posso citar dezenas de bairros da nossa cidade em que na época eram chácaras, e essas chácaras foram divididas em glebas menores através de um processo de parcelamento do solo que se chama loteamento, em que um empresário vende os lotes, parcela, divide, né, em lotezinhos, ruas, e vende esses lotes, mas a lei de parcelamento do solo, que é da década de 70, já estava em vigor. E o município não cobrava a infraestrutura desses loteamentos. Então nós temos os bairros sem asfalto, sem drenagem, sem meio-fio, sem calçada, sem rede de esgoto, porque existia uma lei, e essa lei, pelo modo como as coisas eram no Brasil, falta de recursos, de conhecimento, não era cobrado. Não era cobrado do empresário da época, do loteador. Diferente hoje. Você pode ver, Iago, os novos loteamentos da cidade, que inclusive eu faço vistoria pessoalmente, e a gente vai reconhecer e conhecer se a infraestrutura está de acordo com as leis. Tem meio-fio, tem asfalto, é moderno. Nossa, é completo. É muito completo. Hoje nós temos empresas, não estou falando mal das empresas do passado, era a regra do jogo no passado, era diferente. Mas as empresas hoje têm que cumprir uma sequência de licenciamentos ambientais que são burocráticos, de aprovações no município, que nós estamos buscando desburocratizar, inclusive, para facilitar o processo. Não é diminuir a cobrança, a gente vai continuar cobrando coisa bem feita, mas facilitar para que as pessoas tramitem de forma mais rápida, né, consigam essas aprovações. E Malik, você me lembrou de uma coisa que é o que a sociedade mais cobra. Ah, eu quero um asfalto na minha rua. Mas cara, como é que você vai colocar um asfalto na sua rua se você não tem o saneamento passando corretamente, você não tem... Então é um negócio tão gigante que para você mexer numa rua, você tem que mexer em muita coisa. É verdade, Iago, tua visão tá correta. E aí a gente tem que falar numa coisa também chamada orçamento, recurso. E o desafio da nossa cidade também é social, econômico, ambiental, territorial, como a gente está falando. Nós temos 2.500 quilômetros de estradas de interior. Porque o município é muito grande, como é que tu mantém isso? Então nossas propriedades são espalhadas. São espalhadas. Tem muita distância de estrada para manter. Hoje o nosso município, ele tem um PIB estimado aí agora para projeção de PIB que chega a em torno de 8 bilhões. Vou fazer uma comparação com Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul tem uma extensão territorial bem menor que a nossa, uma lei orçamentária semelhante, a nossa LOA é de 1 bilhão,
A LOA de Jaraguá é 1,3 bilhão. Só que o nosso PIB de projeção é para 8, enquanto que Jaraguá vai para 15 bilhões. Então você vê como a produção, o setor produtivo é forte naquela cidade. E quando a gente fala dos problemas sociais, territoriais, eu não consigo ver outra solução para a melhoria do nosso território se não fomentar negócios, renda, trabalho, emprego. E não é só vir empresa não, Iago. Eu acredito na vinda de empresas de fora. Mas assim como eu acompanhei a tua trajetória e sei o quanto você se desenvolveu, o quanto... Porque nós vivemos isso junto, nós vivemos junto, né? O quanto a minha empresa era pequenininha e eu fui crescendo na empresa. Hoje eu estou no poder público, mas nós passamos por esse crescimento profissional. Isso é que constrói uma cidade. O que a gente precisa é acreditar no nosso povo. A gente precisa fomentar, como o secretário Christian está fazendo na educação, com espaço maker, com empreendedorismo, com comida de qualidade para que as crianças possam aprender. Então é esse olhar que a gente tem que ter. Mas isso aí se constrói a médio e longo prazo. Não vai vir um salvador e montar uma empresa que vai salvar. Apesar de que boas iniciativas, como foi a vinda da Brahma na época, da Ambev, como foi a vinda da Bernec, como nós estamos trabalhando para trazer o nosso parque industrial em funcionamento. Então nós temos um planejamento, Iago, para superar esses desafios. E quero falar aqui uma coisa. Não sei se a prefeita Carmen me autoriza, mas eu vou dar um spoiler. Autoriza. Nós fizemos um planejamento estratégico. Olhar os problemas, os desafios e quais são as soluções para esses problemas e desafios que nós encontramos na cidade. Então não adianta a gente ficar falando só dos problemas, reclamando do buraco, reclamando dos problemas. A pergunta que eu faço é: o que você, cidadão, precisa fazer para contribuir com essa mudança e o que nós, enquanto gestão, temos que fazer para essa mudança. E o planejamento estratégico nos trouxe justamente a visão, o diagnóstico do problema e as soluções. E eu acredito no parque turístico do Salto Caveiras, eu acredito no nosso parque industrial. Mas não só acredito, estamos trabalhando nisso, no planejamento, nos projetos de engenharia, de arquitetura, para viabilizar a vinda de recursos. E aí eu tenho que destacar como o alinhamento estratégico com o governo do estado é excelente, e o governador Jorginho Melo apoia muito a nossa prefeita Carmen, a nossa cidade, tem enviado recursos e disponibilizado as parcerias para que a gente possa realizar esse tipo de obra. Já dá para ver. Não quero falar como, assim, o aspecto... mas eu tenho que falar, eu preciso... E tem que ser dito mesmo. Eu preciso dizer isso, Iago. É só ver. Você pega a Avenida Castelo Branco, a Avenida 1º de Maio, a Avenida Presidente Vargas. Em torno de 15 milhões de reais aplicado nessas vias. Se não fosse o governo do estado e a boa gestão da prefeita, que também como deputada amarrou algumas verbas, a gente não teria como executar isso. Mas nós estamos iniciando com aquilo que era mais grave, então tem um planejamento, tem um pensamento, né, para que a gente possa dar condições, liberar as áreas industriais que precisam produzir, que querem ampliar as empresas, que querem gerar emprego, e fazer essas melhorias de forma estratégica. Então eu acredito, primeiro, na geração de trabalho, renda, acredito na educação para médio e longo prazo, formar esses jovens, esses empreendedores que vão mudar o jogo. Ninguém vai vir salvar Lages. Somos nós, lagianos, que vamos juntos conseguir fazer essa transformação. Mas agora vamos pro nosso ping-pong. O ping-pong é o seguinte, Malik. Vou te fazer uma pergunta e você vai ter o desafio de trazer uma resposta. Um bairro de Lages que simboliza crescimento. Guarujá. E tá gigante, né? Tá gigante, o bairro Guarujá é muito grande, Iago. Não, o centro no sábado, ou melhor, o centro do bairro... do Guarujá, né? A 31 de março ali, né? Ele criou um centro, mas é uma centralidade. Gente, impressionante, Malik. Impressionante o crescimento daquele bairro. Daquele bairro. A gente tem a ocupação original, Centro de Lages. Uma segunda ocupação muito importante, que foram os italianos que vieram constituir as empresas na crista do morro ali, que pega o divisor de águas, Avenida Luiz de Camões, bairro Coral.
né? Então, os italianos, a comunidade que se instalou no bairro Coral. Nós vamos ter que fazer um podcast, cara, só falando da história. Da história. Eu não sabia, por exemplo, do Coral, que era uma contribuição... Sem de famílias dúvida, italianas. sem dúvida. Gente, que espetáculo. Eles montaram as serrarias, montaram as indústrias, e aí surge a demanda. Eles ocuparam o território de forma muito inteligente, porque quando eu falo divisor de águas, é porque os italianos, eles sabiam muito sobre topografia. Então, quando eles vieram para Lages e não ocuparam o centro, eles não ocuparam aqui que alaga. Eles pegaram a crista, eu tô chamando assim de uma forma mais... sacada, a cara. crista do morro ali, daquela divisor de águas, a gente chama. À direita, né, vamos dizer assim, à direita não, a leste, você tem a bacia do Rio Ponte Grande. A oeste, você tem a bacia do Rio Cará. E eles estão no topo. Por isso, nunca vai alagar o bairro Coral. Gente, que espertos, verdade, eu não tinha pensado nisso. Eles não ocuparam a parte baixa, ocuparam a parte alta, assim como aqueles que ocuparam primeiro o centro de Lages também ocuparam a parte que não alaga, ocuparam a parte alta. Entende? Então, o crescimento desordenado depois é que colocou as pessoas em regiões não tão favoráveis. Mas tem muita coisa boa. Nossa cidade tem muitos bairros bons, bairros de gente trabalhadora, bairros que, embora não foram planejados, tem muita gente boa, muita gente batalhando ali mesmo para construir, para melhorar o seu bairro. E a gente vê isso como o lagiano é bairrista, defende, quer um posto de saúde, quer uma quadra. Ele vai atrás. Ele vai atrás, ele quer melhorar o seu bairro. Tem alguma obra ou algum próprio sistema, você acabou de falar de um sistema implementado aí que te dá orgulho, Malik? Um sistema implementado que me dá orgulho? Um sistema, uma obra? Eu acho que o que me dá mais orgulho, sendo honesto assim, que a gente curte fazer aquilo ali, é o semáforo inteligente, porque é uma coisa muito legal. Não, que sacada, né? É uma tecnologia muito legal. Porque eu me lembro, Malik, que eu ia pra Uniplac cursando jornalismo. Meu Deus, cara, quando chegava perto ali, eu já queria chorar, entendeu? E aí dizia, cara, não é possível que não existe uma coisa que consiga entender que alguém vai descer e que não tem ninguém que vai descer, mas que tem alguém que vai entrar. É isso aí, resumiu tudo. Simples. E hoje é isso, né? Eu tenho ido a eventos nacionais, Smart Cities, né? Essa visão de cidades inteligentes, né? E participando desses eventos a gente vê que tem muita coisa disponível. Então o que a gente precisa é primeiro diagnóstico, estudar, reconhecer, entender e aí aplicar essas soluções. Mas eu tenho muita coisa guardada, Égua. Nós vamos fazer um parque semafórico novo em Lages. Você tá brincando. Modernizado, com os equipamentos novos. Vai trazer um impacto positivo. Eu tenho certeza que vai ser bem importante para a cidade de Lages. Tem algum desafio que te tira o sono, Malik? O desafio que me tira o sono, as obras públicas. Eu estou muito preocupado com isso, Iago, porque nós temos um histórico de uma cidade que teve no passado boas e más empresas tocando obras aqui no nosso município. Para você que está acompanhando, existe um processo licitatório. Quem ganha o processo licitatório, e normalmente por menor preço, nem sempre é uma empresa que entrega uma obra de boa qualidade. E nós tínhamos poucos fiscais. Ou nem entrega a obra, né? Ou nem entrega. Mas por que isso acontecia? Eu estudo, Iago, eu estudo as coisas. Eu fui olhar lá, o preço da licitação estava muito baixo. Como é que vai fazer aquela rua com um valor tão baixo? E você é entendedor, né? Como é que vai Conhece? Como é que vai fazer o UBS do Frei Rogério com um valor tão baixo? Então, quando a gente começou a projetar no novo padrão de tecnologia com software BIM, nós compramos software de desenho de engenharia novo para CEPLAN, de alta tecnologia. Quando a gente começou a projetar tudo em BIM e fazer os orçamentos, o deputado queria botar um dinheirinho lá, só 300 mil para fazer a UBS. Nossa, mas como é que deu 600? Digo, porque agora nós estamos fazendo o levantamento de custo real. Então também um fator era que os preços eram muito abaixo do que uma empresa precisa para entregar uma obra de qualidade. Esse era um fator. Gente, que segundo isso, fator, mano. A fiscalização das obras. A fiscalização das obras era feita por excelentes profissionais. Mas eles tinham muita obra para fiscalizar. Então ele demorava para chegar na obra de novo. Excelentes profissionais. Fizeram o melhor que puderam. Não posso culpar esses profissionais. Eles são bons. Mas era muita coisa para poucos profissionais, porque pegaram um financiamento, fizeram muitas obras no passado que não tinha capacidade técnica. Então a prefeita entendeu isso, nos autorizou a chamar 6 novos engenheiros, 2 novos arquitetos para a CEPLAN, além de 2 engenheiros para a Secretaria de Obras. Com isso, com esse reforço, a gente
tem mais fiscais na rua agora cuidando das obras. Isso reverte em mais qualidade, né, um poder do município também cobrar aquilo que está no projeto, aquilo que está no edital. Então a nossa capacidade melhorou. E o software que eu falei para você. Porque se eu tenho uma dor de cabeça, eu não gosto de fingir que eu não tô com a dor de cabeça. Eu vou em busca da solução. Malik Doubles! Aqui nos nossos estúdios, o estúdio que ele mesmo projetou, gente. Tudo que você possa de ver esse estúdio aqui tem a mão dele. Eu acho que isso é fantástico. Isso é visão, né, Malik? Você projetar um negócio, sair do papel. Pra ti deve ser emocionante. Bem, Malik, obrigado mais uma vez. Iago, eu te agradeço pela oportunidade de falar com um público tão bacana que te acompanha aqui, te parabenizar pela tua inovação e de toda a equipe em propor esse tipo de bate-papo inteligente, nesse formato de podcast, tá? Para mim é uma honra estar contigo aqui, admiro muito o teu trabalho, né? E também de todas as pessoas que fazem parte desse projeto, né? Dos projetos que vocês têm relação aí. E a você que está nos ouvindo, um grande abraço também, né? Quero colocar a Secretaria de Planejamento de portas abertas para receber, nem sempre eu consigo receber todo mundo, mas nós temos uma equipe que recebe, pronta para acolher, né? E a gente está disponível sim para ajudar, para resolver, para dialogar, para construir junto. Malik Doubles na Band FM, no nosso Band Podcast. A você que está nos acompanhando no rádio, bom fim de tarde. Para você que acompanha aqui no YouTube, já se inscreve aí para você acompanhar sempre os nossos grandes entrevistados. Bom fim de tarde.